Vou ler aqui alguns dos desastres que aconteceram. Primeiro, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. O Omar Aziz não foi eleito um senador bolsonarista no lugar do Omar Aziz. O cara que teve tamanha exposição, que foi para cima do Bolsonaro, tudo mais, num estado onde o Bolsonaro e o Lula, pelo menos até a última vez que eu vi, estavam empatados. Os votos do Bolsonaro se converteram todos para o senador bolsonarista e os votos no Lula e do antibolsonarismo não se converteram para o Omar Aziz. Olha só, em São Paulo, o Marcos Pontes, aquele astronauta lá que foi plantar feijão lá na Lua, sabe, sei lá, ou no espaço, na Lua não, no espaço, o Marcos Pontes, ele foi eleito senador. O Márcio França, que estava bem na frente nas pesquisas, ficou quase 15 pontos atrás do Marcos Pontes. Então teremos aí um bolsonarista convicto no Senado em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o Mourão foi eleito. Estava em empate técnico entre o Mourão e o Olívio Dutra, do PT. O Mourão foi eleito. Então temos aí o segundo bolsonarista convicto que odeia o Lula, o Mourão. Aí em Santa Catarina, o Jorge Seife, outro bolsonarista eleito. No Paraná, o Sérgio Moro foi eleito. O Sérgio Moro se colou na imagem do Bolsonaro. O Sérgio Moro começou a visitar instituições evangélicas, começou a subir nas pesquisas, começou a ter até uma campanha na esquerda que não tomava tração por conta do ranço de voto útil no Álvaro Dias. Vamos lembrar, o Sérgio Moro, quando ele foi chutado pelo Bolsonaro e caiu atirando no Bolsonaro, ele se tornou um político que não sabia o que fazer. Aí ele foi para o partido Podemos, que é o partido do Álvaro Dias. O Álvaro Dias levou o Moro para o Podemos. O Podemos gastou quase 20 milhões de fundo partidário para pré-campanha do Sérgio Moro, viajou por todo o Brasil como pré-candidato à presidência da República. No último dia, os 8 senadores do Podemos, agora não tem mais 8, foram avisados pela imprensa e a presidente do partido também que o Sérgio Moro tinha se filiado à União Brasil e tinha mudado o domicílio eleitoral dele para o Paraná. Isso aconteceu. Aí o Sérgio Moro se tornou candidato ao Senado contra o Álvaro Dias, que fez tudo o que fez por ele, e tirou a vaga do Álvaro Dias. Esse é o tamanho da desgraça que o Lula vai ter que enfrentar conseguindo ser eleito. Isso as pesquisas todas mostram. E o próprio resultado do primeiro turno mostra que o Lula está a 2 pontinhos da eleição no primeiro turno. No segundo turno, a chance do Bolsonaro virar é muito, mas muito pequena, mas temos que trabalhar. Tá vendo aí como precisa de campanha? Que chega na hora H, esse pessoal compra votos. Chega na hora H, esse pessoal não tem escrúpulos. E eles estão roubando. O Bolsolão do ano passado foram 18 bilhões de reais. Nunca foi roubado tanto dinheiro no Brasil. Boa parte desse dinheiro, eu tô falando faz 1 ano e meio. Não é que nossa, o Thiago falou isso agora depois da eleição. Não. 1 ano e meio que eu tô falando isso aqui, quase todos os dias. Eu sou o único falando, hein? Comenta aí, tô ou não tô falando? Eu quero ver o seu comentário. Aí, porque tem muita gente que chegou no canal nas últimas semanas e não sabe, eu tô falando isso faz 1 ano e meio. Todos os dias, praticamente. Aí, esses caras estão roubando bilhões e bilhões e bilhões. Já havia compra de votos no Brasil, sempre houve. Porém, depois que teve o Bolsolão, eu falei, esse volume de compra de votos vai aumentar muito, porque eles nunca roubaram tanto dinheiro. Eles compram votos com dinheiro roubado. Um político rouba 5, 10 milhões, parte desse dinheiro ele guarda para na próxima eleição ele comprar voto com dinheiro vivo. É isso que acontece. Só que agora eles não estão roubando 5, 10, são bilhões e bilhões e bilhões. Mais do que jamais, porque tem o Bolsolão. Pois bem, que a mídia chama de orçamento paralelo, para parecer que não é nem crime. Pois bem, além desses aí que eu citei, eu não posso falar, o B usou desse expediente aí de compra de votos. Temos aí, o Romário foi eleito no Rio de Janeiro, muita gente da esquerda falou, olha, nossa, se juntasse os votos do Siciliano e do Molon, o Molon teria ganho do Romário. Mas se juntasse os votos do Romário com o Daniel Silveira, ele também tinha ganho com quase 50% dos votos. Então, se não existe eleição. Aconteceu o que aconteceu. Tanto o PSB quanto o PT escolheram um candidato que o outro lado rejeitava profundamente. O PT rejeita o Molon, porque o Molon, na época da Lava Jato, ele deu até entrevistas falando que ele estava do lado do Sérgio Moro contra o Lula. Tem uma entrevista em que ele claramente pergunta para ele entre Moro e Lula em quem você confia. Ele fala que confia no Sérgio Moro e passa pano para os excessos da Lava Jato. Isso o Lula estava prestes a ser preso. Então, muita gente no PT não vota nele. Muita gente de progressista não vota no Siciliano porque ele conseguia, como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, compor ali com o Cláudio Castro, que é um péssimo governador. Um péssimo governador, mas ganhou no primeiro turno. Outra desgraça que o Lula vai ter que conversar com ele. Aí, Damares foi eleita. Damares passou a Flávia Arruda. A Damares estava subindo nas pesquisas, mas estava atrás. Em algumas pesquisas estava atrás por 9 pontos, em outra estava 5 pontos, em outra estava 12 pontos atrás, mas a Damares passou e ganhou de lavada.
da Flávia Arruda, que era outra candidata bolsonarista que não tinha apoio nem do bolsonarismo. No Mato Grosso, Wellington Fagundes eleito. No Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, ex-ministra do Bolsonaro, eleita. No Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho, ex-ministro do Bolsonaro, foi eleito. O Rogério Marinho era no ministério dele em que rolava muito bolsolão. O Rogério Marinho foi eleito no Rio Grande do Norte por um problema. O PDT, a ala cirista do PDT, a ala cirista mais forte no PDT é no Nordeste. A ala cirista brigou com o PT e com o PSD. Então, em federação. E aí tinham dois candidatos de esquerda. E aí, os dois candidatos de esquerda, se não tivesse essa briga, qualquer candidato teria uma votação expressiva, porém teve a briga do cirismo. Então o cirismo aí deu uma vaga para o bolsonarismo. Parabéns, viu, cirismo? Conseguiram dar um senador aí para o Bolsonaro. Por briga que não... Tentaram fazer o mesmo no Ceará. No Ceará, a notícia boa é que o Eumano, candidato do PT, ganhou no primeiro turno, mas se dependesse do cirismo, ganhava o bolsonarista lá, que o cirismo fez de tudo para dividir a esquerda também no Ceará. Esse é o papel do cirismo desde 2018. Eu espero agora que os partidos políticos aprendam. O PDT de Carlos Lupe e Ciro Gomes é um partido que está a serviço da extrema-direita. Eles só servem para tentar dividir a esquerda e abrir caminho para a extrema-direita passar. Fizeram isso no Senado, no Rio Grande do Norte, um lugar onde a esquerda, onde o Lula tem 60 e poucos % dos votos, o senador eleito é um senador bolsonarista. Para você ver, um lugar em que sempre o senador eleito era de esquerda, ou do PSB ou do PT. Agora é um bolsonarista. Então o Lula vai ter que compor com um congresso muito difícil, e aí esse pessoal vai começar a criticar o Lula. Eu já sei, a pessoa que vota no Lula, mas que não é petista, a partir do ano que vem, o Lula ganha a eleição, vai começar a falar, nossa... Ai, mas o Lula faz esse toma lá da cá com o Congresso, nossa, ó. Aí se aparecer algum escândalo de corrupção envolvendo algum senador. Nossa, mas olha esse senador aqui, ó, mas ele apoia o governo Lula. É óbvio, o Lula vai ter que compor com esse pessoal, e esse pessoal são corruptos. Então, vai ser muito, mas muito difícil a missão do Lula de compor com esse pessoal. E aí, é o prato cheio que a grande mídia quer pra quê? Pra falar, tá vendo, é um governo corrupto, sendo que o Lula é obrigado a compor com esse pessoal. E o pior, ele vai ser obrigado a compor com esse pessoal porque o fascismo cresceu muito nessa eleição. O fascismo cresceu muito. A Carla Zambelli teve quase 1 milhão de votos. Ela teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Em São Paulo, o deputado mais votado foi o Boulos. Ainda não sabemos quem foi votado, mas sabemos aí dos mais votados, não tem como não ser eleito. Ainda vamos calcular o coeficiente eleitoral quando tivermos já as urnas, os votos quase em 100% apurados daqui a algumas horas. Pois bem, mas a Carla Zambelli teve muito voto, os bolsonaristas tiveram muitos votos. Eduardo Pazuello foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Fique com essa. O cara, durante a gestão dele, mais de 500 mil brasileiros morreram. Ele deliberadamente não comprou as vacinas, ele não mandou oxigênio para Manaus, as pessoas estavam morrendo. Era só mandar um avião. O avião, com a doação do Whindersson, do Bruno Gagliasso, do Felipe Neto, chegou a Manaus com oxigênio comprado do bolso deles, com o avião fretado por eles, antes dos aviões do Pazuello do governo Bolsonaro. Isso é o que aconteceu. O Pazuello matou, é responsável direto por centenas de milhares de mortes. É o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Essa é a desgraça que o Lula vai ter. E o Lula vai ser obrigado agora com o Centrão. Eu vou te falar o motivo. Por quê? E eu já contando que o Lula vai ser eleito, porque está com 48% no primeiro turno, dificilmente ele não consegue 2 pontos ali do resto, ainda mais que as pessoas antibolsonaristas, 29 milhões de brasileiros não foram votar. Desse pessoal aí, 4 milhões votaram em branco ou nulo. 4 milhões brancos e 2 milhões nulos. Uma coisa assim. Esse pessoal, muita gente vai se desesperar e vai acabar votando no Lula no segundo turno. É o que as pesquisas mostravam. O Lula entre o primeiro e segundo turno crescia muito, muito. O Bolsonaro crescia pouco. Porém, as pesquisas também não mostravam que o Bolsonaro chegaria a 43% dos votos. Nenhuma pesquisa mostrava isso. Todas mostravam o Bolsonaro ali com 36, 39. A pesquisa IPESP mostrou o Bolsonaro com 39. Mesmo assim, errou fora da margem de erro, como todas erraram no primeiro turno, em 2002, 2006, 2014, eu repito aqui, em todas as eleições, as pesquisas erram fora da margem de erro no primeiro turno e acertam, pelo menos Datafolha e IPEC, essas duas acertam em cheio, a porcentagem certinha dos candidatos no segundo turno. Às vezes o Datafolha e IPEC erra, mas sempre dentro da margem de erro de 2 pontos, né, 3 não, 2 pontos. Pois bem, tá?
aí esse resultado da eleição. Agora, esperar, eu vou falar uma coisa, a notícia não é tão ruim, porque o Lula conseguiu eleger muitos governadores, muitos que não tinham pareciam que não tinham chance de ir para o segundo turno conseguiram. No Piauí quase deu uma desgraça, quase que o Wellington Dias não vai para o Senado no Piauí. Ele ganhou por 1% do candidato bolsonarista. Olha, então, algumas boas notícias, muitas más notícias, porém agora o que a gente precisa é intensificar a campanha para eleger os governadores de esquerda contra os bolsonaristas nos estados onde vai ter segundo turno e principalmente para eleger o Lula. Então vamos para cima deles aí, peço sua inscrição no canal. Falou!